Opa galera, vocês estão no canal O Propósito e esse é um vídeo de jovens comentando sobre o livro de Neemias. Então caso você goste, então deixa um gostei, se inscreva no canal, ative os sininhos e lembrando, não tem nenhum teólogo aqui, então caso você encontre alguma inconsistência no nosso vídeo, os comentários estão abertos, então pode ir lá, deixe sua sugestão ou seu elogio. É isso, tchau! Vocês têm alguma coisa pra falar do 2? Eu tenho, só um minuto. Deixa eu ficar curioso aqui. Quem não tem, né? É que ela colocou Salmos 23:3 ali, eu só fui ler aqui. Mas vou ler para todo mundo. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Forte. Putz, tudo a ver. Tudo a ver. Cara. Tá, aqui no versículo, no capítulo 2, deixa eu ver aqui as minhas anotações. Mano, vamos lá. Aqui no capítulo 2, no versículo 4, tipo, no capítulo 1, no versículo 4, mostrou que, tipo, Neemias orou. E no capítulo 2, no versículo 4, de novo, também mostra, tipo, Neemias novamente orou, sabe? Quando o rei perguntou lá coisa pra ele, ele fez uma breve oração e falou com Deus, tipo, isso mostra que ele tinha uma vida de oração, tipo, muito ativa, sabe? Só uma informação. A minha Bíblia tá até escrita aqui embaixo assim, ó. Um monte de coisa escrita de Neemias e tudo envolve oração, tá? Assim, Neemias, o guerreiro de oração. Neemias, ora com fé. Eita. Armando Koch. Tipo, o capítulo 2, ele, tipo, começa falando, né, que, tipo, depois que aconteceu tudo isso, depois da oração que Neemias fez, passou, tipo, 4 meses, aí, tipo, o rei percebeu que Neemias estava muito triste, e, tipo, como a gente falou no começo, ó, Neemias era o copeiro do imperador da Pérsia, provavelmente o indivíduo mais poderoso no mundo no 5º século antes de Jesus Cristo. Então, tipo, Neemias era muito importante para o rei, muito importante mesmo. E o rei percebeu que, tipo, Neemias estava triste e foi perguntar. Aí Neemias foi lá, fez a breve oraçãozinha dele, mostrando, tipo, que ele tinha uma vida de oração... Como que é? Uma vida de oração ativa. E, tipo, ele falou pro rei, não, é isso que aconteceu, isso e aquilo. E, tipo assim, Neemias era muito, muito, muito importante pro rei. Então, o rei falou, beleza, eu posso deixar você ir. Porém, tipo, quanto, tipo, tempo você vai demorar, sabe? Porque eu preciso de você aqui, você é importante, pipipopó. E, tipo, ele fala o tempo certinho, fala o que precisa, o rei cede, não sei o quê. Resumindo, esse, tipo, aqui não fala na Bíblia em nenhuma parte. Eu posso estar, tipo, falando uma besteira aqui. Mas, tipo, é o mesmo lance de Esther, sabe? Que a gente leu. Tipo, Deus tinha um propósito, sabe? Deus tinha um propósito para Neemias, Deus tinha um propósito para Esther. Que, tipo, sabe? Deixou esses 4 meses, pelo menos eu penso. Não sei se aconteceu isso, depois eu vou estudar. Mas, tipo, deixou 4 meses para ele pensar, estudar o que ia fazer, não sei o quê. Mais pra frente a gente vai ler que quando ele chegou lá na cidade, ele não foi chegando falando pra todo mundo o que ele ia fazer, não. Ele estudou a cidade, fez tudo com cautela. E, tipo, isso me lembrou muito que, tipo, Deus tem um propósito, sabe? Não importa o que aconteça, Deus tem um propósito e basta você, tipo, orar, pedir pra... orar para Deus, né? Pedir para que você siga o propósito corretamente. Sim, tipo... Aqui, ó. Desculpa. Não, só ia falar que você falou de Esther, aí lembrou que eu até ia falar aqui, no versículo 5, quando ele vai se dirigir ao rei, ele fala assim, se o Senhor está contente comigo. E me lembrou que o que Esther falava, que meu Deus, que ela falava lá, se for da tua vontade. Tipo, sim, sempre se for da sua vontade. E os dois não era, tipo, normal. Ou, tipo, um copeiro chegar no rei pedindo alguma coisa. Ou falando isso. E os dois, tipo, ele fez isso, Esther também quebrou um costume assim. E os dois tiveram o que era pra ter, sabe? Tipo, Deus ajudou ali muito. E voltando para esse
porque eu tinha falado lá do propósito, aqui, tipo, eu comentei no meu devocional, né, que no começo do ano, mais exatamente na semana 4, tipo, ficou 2 semanas só falando de Neemias. E aqui, tipo, eu vou ler um trecho que, tipo, eu até tinha marcado na época, que é muito interessante, ó. Neemias tinha um propósito e planos, que colocava debaixo da bondade de Deus. O fato de ser adolescente não libera você para viver uma vida na base do deixa a vida me levar. Qual o propósito da sua vida? Quais são seus planos? Ore por eles e consagre-os a Deus. É isso. E enquanto o Rafa estava falando, teve muito a ver com a minha Bíblia. Ela tem, tipo, algumas coisas. Vai falando algumas coisas conforme a gente vai lendo, vai fazendo perguntas e tal. Não é de estudo, mas é bem legal pra gente, né, dar uma raciocinada. E daí falou assim, como Neemias virou herói se não passava de um simples copeiro. E daí ela fala assim, na verdade, Neemias era encarregado de servir o rei à mesa. Sempre haviam pessoas na corte que não ficariam nem um pouco tristes se vissem o rei morto. Quem teria uma oportunidade melhor de matá-lo com veneno do que o sujeito que serve as bebidas? O rei tinha de confiar totalmente em Neemias, e foi essa confiança que mostrou como Deus poderia usá-lo de maneira grandiosa. Então foi aquilo que o Rafa falou. Onde Deus te coloca, cara, ele te coloca por um propósito. E o rei, ele confiava em Neemias, porque ele não ia colocar qualquer pessoa ali para servir ele. Eu não sei se era o copeiro, mas sempre tinha alguém que provava antes do rei comer, provava antes do rei beber, porque se tivesse envenenado, o rei não morria. Então, gente, Neemias era alguém de confiança, né? Que o rei tinha ali no palácio. Ele não era qualquer pessoa. E no versículo 1 do capítulo 2, ele fala assim que o que ele vai contar aconteceu 4 meses depois. Gente, 4 meses. 4 meses depois, 4 meses ele disfarçando aquilo que ele estava sentindo. Por quê? Porque quando o rei vê ele triste, o rei fala, nossa, mas o rei nunca havia visto ele triste antes. Então, 4 meses Neemias ficou disfarçando a tristeza dele. Neemias ficou disfarçando aquilo que ele sentia, porque quando o rei viu, foi como se o rei tivesse visto ele pela primeira vez, e foi por isso que chamou a atenção do rei, né? E sobre isso a gente tem que aprender o quê? Aprender a esperar, saber esperar. Temos paciências no processo, porque a gente fica tão ansioso que a gente começa a pular etapa. Mas como o Rafa falou, tudo aqui tem um propósito de Deus, né? Então a gente tem que saber esperar e tem que ter paciência no processo, né? Neemias ficou 4 meses chorando, orando a Deus. E como o Rafa falou, ele ficou pedindo direção, né? Planejamento. Sim, exatamente. Uma coisa que eu acho que até o Rafa já falou aqui, do versículo 8, ali do finalzinho que ele fala, já avançando. Vocês têm mais alguma coisa para falar antes do 8? A gente vai falando conforme você for falando e... É isso aí, tudo se acrescenta e tá tudo certo. Mas enfim, ele falou assim, e o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. E aí eu lembrei daquele outro versículo, desculpa, não lembro, mas que fala assim, se Deus está conosco, quem irá nos impedir? Né? Ter fé. E ali ele também meio que mostrou que ele não conseguiu isso porque ele era amigo do rei, porque ele era próximo do rei, porque lembrei de Amã agora. Ele falou que ele deixou claro ali que ele conseguiu isso porque Deus estava com ele, né? Ju, você ia falar? Não, eu ia concordar com você, eu acho. Eu ia falar o que a Dea falou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aí, agindo Deus que impedirá. Filho. E no versículo, a gente anota um pouquinho de cada. O versículo 2, né, que o rei fala, por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então o rei observava todos os dias Neemias e entendeu que aquele não era o comportamento normal dele. E isso me lembrou de Provérbios 15:13, que fala assim, o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, o que quer dizer? Quer dizer que o nosso exterior, ele representa como está o nosso interior.
Então, quando o coração é alegre, ele embeleza o rosto. Quando seu coração está alegre, você fica mais bonito, seu cabelo fica melhor, não sei, mas você fica melhor, você fica mais bonita, as pessoas conseguem ver isso em você, porque por dentro você está feliz, mas quando você está com o coração triste em vez de alegre, o espírito fica abatido, e assim também a gente se abate por fora. Então, o que estava abatido em Neemias era o espírito, né? Porque o coração dele estava entristecido por causa do povo. Esse versículo me lembrou essa frase de Salomão, né? Esse versículo de Salomão. E no verso 4, fala assim, o rei perguntou, o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu. Cara, o rei perguntou, o que você quer? Neemias já podia ter ido e falado. Provavelmente Neemias já tinha um plano, gente, porque já tinha passado 4 meses daquela situação. Então, provavelmente Neemias já tinha o plano, Neemias já sabia o que pedir, Neemias já sabia. Nossa, tô com Jeremias na cabeça. Neemias já sabia para onde ir, já sabia o que fazer, mas mesmo ele sabendo, talvez, ainda assim, ele orou a Deus antes de responder. Então, a nossa oração, a gente sempre tem que orar antes de agir. O nosso problema é que a gente recorre a tudo e depois a Deus, muitas vezes. A gente pensa em tudo, menos em Deus. Deus fica lá por último. Quando não tem mais o que fazer, a gente vai lá e ora. Quando falar com Deus sempre tem que ser a nossa prioridade, o nosso primeiro passo antes de qualquer outro passo, né? Sim, exatamente isso. Às vezes a gente esquece que temos que nos abrir com Deus antes de todas as coisas. Gente, capítulo 2. Se vocês quiserem ir embora já indo mais pra frente. Se não tiver nada pra falar agora. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Tá. Mais pra frente, tipo, Neemias vai mostrar, né? Tipo, quando ele chega lá na cidade, ele planejou certinho, ele chegou lá depois de 3 dias, na noite, acho que do 3º dia, se não me engano, foi lá, deu a volta na cidade, viu como os portões estavam destruídos, viu como os muros estavam destruídos, a cidade estava horrível. E, tipo, ele arquitetou o plano e fez tudo certinho. E, tipo, lembrou de Provérbios 19:2, que fala assim, agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. E já partindo para cá, aqui fala, né? Eu li, tipo, como que fala? Antes eu tinha lido aqui na segunda-feira. Aí na terça-feira aqui da devocional falou assim, na adolescência não gostamos de pensar no futuro, mas queremos fazer coisas que ainda não é hora, como dirigir, namorar, ser independentes, e etc. Como Neemias, não seja precipitado, mas ore e espere no tempo de Deus. Então, tipo, sabe? É isso. Não seja precipitado, sabe? Faz tudo certinho, tem um plano. Sim, e como a gente porque é um negócio engraçado, né, mano? Quando a gente é adolescente, a gente quer precipitar tudo, e quer fazer isso, e quer fazer aquilo. Tipo, a Deia, eu tava tendo um papo com a Deia, quando a gente tava com a ideia, entendeu? Deia, enfim, muito piadista eu. Tipo, com a ideia de fazer algumas coisas pra célula, e tipo assim, a gente, tipo, teve a gente ia fazer, tipo, pra semana que vem, não sei o quê. E, tipo, não é assim que as coisas funcionam, sabe? Tipo, tem que fazer um plano, tem que tratar tudo certinho, tem que organizar. E, tipo, é isso. Eu peguei esse exemplo, mas eu poderia pegar qualquer outro exemplo, principalmente no adolescente, que fala, né? Ó, na adolescência não a gente pensa no futuro, mas queremos fazer coisas que ainda não é hora, como dirigir, namorar e ser independentes. Tipo, aqui deu 3 exemplos, dirigir, namorar e ser independentes, que muitas vezes não é hora, sabe? E é isso. Sim, tipo, a gente tem que esperar o momento certo, né? Tipo assim, você não pode dirigir com 17 anos, você vai ter que esperar chegar nos 18. Ah, mas eu tenho... Amanhã eu faço 18 anos. Amanhã, tá. É amanhã, mas você tem que esperar até amanhã, porque você ainda não tem 18 anos. Pode ser um dia, pode ser 1 hora, pode ser 1 minuto até o seu propósito, até o tempo certo. Mas você tem que... A gente, né? Eu falo você. A gente tem que esperar 1 minuto até chegar no fim do processo para
ter o tempo certo, né? E a espera de Neemias fez o quê? A espera de Neemias, gente, a gente confunde muito o esperar com não fazer nada, né? Porque as pessoas falam, eu estou esperando. E aí eu vi uma pregação no dia da Camila Barros, até me lembrou isso agora, nem tinha pensado nisso. E eu nunca mais esqueci isso, gente. Tipo assim, uma menina tá no ponto de ônibus, 4 horas da manhã, que ela vai pegar o ônibus para ir para a faculdade, por exemplo. E ela tem que estar na faculdade às 7. No meu caso, se eu estudasse de manhã, essa menina seria eu, né? E daí chega uma pessoa e passa por ela e fala assim, nossa, você não tá fazendo nada. Aquela menina não está fazendo nada? Não. Ela está esperando. Esperar é muito diferente de não fazer nada. Ela não tá ali porque ela não tá fazendo nada. O que alguém vai não fazer nada 4 horas da manhã no ponto de ônibus? Gente, ela não tá não fazendo nada. Na verdade, o que ela está é esperando. Então, a gente confunde esperar com não fazer nada. Quando, na verdade, quando a gente está esperando, a gente está agindo. Então, Neemias, no momento de espera, ele estava agindo, se planejando, porque quando o rei perguntou, ele respondeu aonde ele ia, o que ele precisava das cartas, ele precisava dos materiais, ele já tinha tudo planejado. Então, a gente tem que planejar no momento de esperar, né? Porque aí a gente vai ter o sucesso. E daí eu lembrei daquela frase, cara, o sucesso é a junção da oportunidade com o preparo. Quando a oportunidade aparece e a gente já está preparado, a gente tem o sucesso. Porque o sucesso é a junção da oportunidade com o preparo. Isso aí é muito, muito doido. Não, e muitas vezes a gente esquece de viver o propósito, né? Tipo, o processo, na realidade. A gente esquece que, é no processo que a gente vai adquirir a maturidade necessária. Porque, a gente pode usar a história de José como exemplo. Olha o tanto de coisa que ele teve que passar até chegar para ser governador do Egito. Então, assim, os humilhados serão exaltados. Então, é muito isso na história de José. Então, no processo que a gente vai ter maturidade para saber lidar com certas situações, porque às vezes a gente chega no resultado, a gente quer chegar no resultado, e, a gente tá tão imaturo que a gente não vai saber lidar. E aí, nossa, ferrou real. Ferrou. Então, que a gente sabe... Nossa, sim. Que a gente aprenda a saber ter a paciência, né, necessária, porque a pressa é inimiga da perfeição. Exato, é muito isso. Então, que a gente aprenda, sabe, que, igual diz aqui em Provérbios 16:9, é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos planos, nossos passos, né? Então, é Ele, é por Ele e sobre Ele. Sim, pode falar, Ju. Eu lembrei, gente, cara, nossa, eu não lembro quem que falou isso, eu ia falar, mas eu não lembro se foi uma parábola, se é da Bíblia, se não é, se foi alguém que falou, não faço ideia se tá na Bíblia ou se não tá. Mas eu lembro, é mais ou menos assim, o que adianta Deus mandar a chuva do céu se a plantação não estiver pronta? Imagina assim, porque naquela época, na época da Bíblia, é plantação, né? Não é dinheiro, né? Moeda virtual, não é igual a gente tem hoje, né? Então, o dinheiro eram as plantações, os animais, era isso que era a riqueza da época. Agora, me fala, se uma pessoa tem uma plantação inteira e a plantação ela não plantou as sementes, a plantação não está pronta, mas ela está orando, Deus, manda chuva, Deus, manda chuva. Gente, se Deus mandar a chuva, a plantação vai destruir toda a plantação, porque ela não vai estar preparada. Agora, se ele tiver preparado toda a plantação e orar, Deus manda a chuva, quando Deus mandar a chuva, aquilo vai florescer. Então, o que adianta chegar ao tempo certo se nós não estamos preparados, né? Vai só causar destruição. Porque como que é o nome dela, gente? Eu não sei. Lídia, né? Como a Lídia falou, se a gente estiver imaturo na hora certa, não vai adiantar nada, vai causar só estrago. Sim, exatamente. Isso, né? Fala. Há um tempo determinado... relaxa. Você ia falar aquilo lá, há um tempo determinado para todas as coisas. Temos que esperar o tempo certo, né? Pode falar, Rafa. Sim, esse negócio do tempo de esperar é muito louco. Porque, por exemplo, por muito tempo eu falava, meu Deus, por que eu não me converti antes? Por que, eu demorei? Ou, por que isso, por que aquilo? Mas, assim, sei lá, eu falava isso porque o conhecimento teológico que eu tenho hoje não, é tão aprofundado como, eu penso que eu teria se eu tivesse me convertido antes. Mas,
É que, tipo assim, o caminho que me levou até aqui tipo, a vivência que eu teve me preparou pra estar aqui, sabe? Tipo, não sei, porém, se eu não tivesse vivido o que, sei lá, eu vivi, muitas vezes, tipo, eu não estaria aqui, eu não teria nem me convertido, sabe? Sim, exatamente isso. Às vezes até eu penso, será que se eu tivesse tido tal atitude no passado, a minha vida seria melhor? Eu seria mais próxima de Deus? Eu teria mais conhecimento? Mas muitas das vezes a gente não lembra que é o que a Lígia falou. As nossas experiências nos tornaram quem somos hoje. As nossas experiências com Deus nos faz mais fortes, entendeu? Não sei se eu entendi, gente, mas é isso aí. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Tudo é questão de preparo, né, Gabi? Exato. Se preparar. Não, tipo, é que vai também o papo do propósito, esse negócio de preparar, né? Porque, por exemplo, eu não estou preparando para nada, eu só estou estudando, no caso, a Bíblia, estudando a Bíblia, ganhando conhecimento, é óbvio, pregando, porém eu não estou preparando para nada, mas eu sei que, tipo, sabe, Deus tem um propósito para mim e, tipo, a hora certa vai chegar. Porque muitas vezes eu também me cobrei, tipo, eu acho que acontece isso com vocês também. Tipo, se cobrar muito, porque, ai, Jesus, eu não sei o propósito, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, eu já me cobrei muito, porém, hoje eu tô mais good vibes. Sei. Isso que você me falou, que você falou agora, me lembrou eu antigamente. Porque assim, eu não sei qual é o meu chamado ainda. E aí eu sempre ficava, Deus, mas o que eu tenho que fazer? O que o Senhor me mandou para aqui, para a terra? E o que? Eu só estou aqui vivendo? Aí foi uma pregação que eu ouvi, que o pregador falou assim, independentemente se você sabe qual é o seu chamado, o seu ministério, o que Deus te mandou para cá, para a terra, para você pregar o evangelho, para você fazer o ID. Então, esse é o propósito maior. O propósito maior é ir para o céu. Até o nome da nossa célula é O Propósito, justamente por isso. Então, eu acho que a gente tem sim que se preparar para ir para o céu. E como é que a gente se prepara? E o verso 8 fala assim: e o rei me deu tudo o que pedi porque Deus estava comigo. Aí nesse versículo eu já tinha até uma frase anotada e eu anotei outra: se Deus está com você, tudo dará certo. E a frase que eu já tinha anotada é: se a obra é de Deus, além dele te dar tudo que você precisa, ele usa pessoas para te dar tudo aquilo que você precisa. Então, quando a obra é de Deus, Jeremias fala: o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Então, quando você está preparado, quando você esperou o tempo certo, quando você entregou nas mãos de Deus, então a consequência é simplesmente o sucesso. E a Gabriela acabou de sair, então irei retomar. E, mano, é isso, Ju, tipo, é isso. Gente, aqui no capítulo 2 vocês têm mais alguma coisa pra comentar? Tipo, eu acho que a gente já comentou tudo que tinha que comentar. Eu confesso que, tipo, quando eu li, quando tipo, eu li o capítulo 1 e o capítulo 2, eu falei, gente, vai ter pouca coisa para comentar, não sei o quê. E, tipo, eu até tava comentando com as meninas, né? Com a Gabi, com a Déia, com a Clarinha. Tipo assim, toda vez, tipo, toda vez que, tipo, eu leio, né? E eu falo, ai, gente, tá tão chato esses capítulos, não vai ter nada para comentar, não sei o quê, não sei o quê. Ou, tipo, poucas pessoas vão lá e confirmam lá na nossa lista de presença. Eu falo, ai, não sei o que, vamos cancelar. Toda vez que acontece isso, tipo, os melhores capítulos para comentar. Foi o melhor papo que gera. Tipo, hoje. Hoje ia ser um papo chato, pra ser sincero. E, mano, foi um papo muito maneiro mesmo. Calma aí, galera, que eu continuo, que eu amo meus vizinhos. Eles chegam de moto fazendo andando.
Gente, tá bom comigo agora? Sim, amiga. Sim. Ai, misericórdia, eu caí. Eu aqui falando, mó empolgada, e o negócio cai. Misericórdia. Mas enfim, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu ia falar aqui rapidão. Eu não sei se vocês já comentaram do versículo 9 do 2. Não, ele fala assim, o rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. E aí eu anotei assim, que Deus é tão incrível que ele supriu até as coisas que Neemias não lembrou de pedir ao rei, ou não teve essa, digamos que ousadia de pedir ao rei, que é a segurança, né? Que fossem junto com ele. E Deus sabe de todas as coisas. E quando tem um propósito, como a gente já falou, ele supre até os detalhes básicos. Entre aspas, né? Deus é top. Incrível, incrível. O que eu tava falando, vocês realmente não ouviram nada, né? Eita, Ju. Deus faz sempre além do que pedimos, pensamos e imaginamos. É exatamente isso, gente. Muito, muito incrível. Vocês têm alguma coisa para comentar do 2? Continua comentando? Eu só vou falar rapidinho. Pode ir. Diga, Claudinha. Depois do versículo 12, assim, que me tocou. Que fala, que tem o início do começo. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Aí essa parte que me tocou. E não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Porque, tipo, às vezes até o nosso abrir a boca, assim, é na hora errada, sabe? Até a gente falar as coisas, assim. Às vezes, se a gente não falar com sabedoria, vira a hora errada. Às vezes até a coisa certa. Mas se a gente não falar no momento certo, assim, no momento que Deus toca no nosso coração, acaba virando a coisa errada, sabe? Então, eu acho que até com isso, assim, a gente tem que ter esse discernimento, assim, de saber o que a gente deve ou não falar, sabe? Com sabedoria. Eu achei bem bonita, assim, essa atitude, porque, sei lá, se ele tivesse falado antes, poderia que, sei lá, as pessoas tivessem olhado, assim, de uma forma e que as coisas que eram para se cumprir não tenham se cumprido, sabe? E é realmente ter a sabedoria, isso aí. Nossa, sim, exatamente isso. De verdade. E o que a Clarinha falou, eu vi uma live da Jesus Cope e era com Alessandro Vilas Boas. Não sei se vocês conhecem o cantor Alessandro Vilas Boas. Gente, os louvores dele são demais. E aí ele falou assim que tem muitos louvores que Deus dá para ele e que ele lança. Tem louvor que ele só lançou anos depois. E daí ele fala assim que para ele tem um sentido porque Jesus fala numa parábola que não adianta, por exemplo, remendar uma... Me ajuda aí, gente. Remendar com um tecido novo uma roupa velha, né? E não adianta colocar vinho velho em odre, vinho novo em um odre velho, que não adianta. Então, o que ele fala? Ele fala que o vinho, ele precisa o quê? Ele precisa ser guardado para ficar um vinho velho. Por quê? Porque um vinho velho, tô falando a palavra velho, né? Mas um vinho curtido, ele tem um sabor melhor quando ele é provado. Agora, um vinho novo, ele ainda não tem aquele fermento, então o gosto dele não é bom tanto quanto o vinho curtido. Então, ele se vê como um odre. Ele fala assim, eu me vejo como um odre, e eu vejo aquilo que Deus me dá como um vinho. Eu preciso receber aquilo, e eu preciso curtir aquilo dentro de mim. Eu preciso que faça sentido para mim, antes de eu dar para as pessoas provarem. Por quê? Porque se o vinho eu acabei de receber, eu ainda não curti em mim, quando eu passar, não vai surgir o efeito nas pessoas que causaria nas pessoas se tivesse sido curtido em mim primeiro. Cara, aquilo ficou marcado na minha cabeça, porque eu nunca tinha tido essa visão, sabe? Tipo, eu tenho pregações que eu tenho há meses, quem sabe há anos, assim, anotado. Eu nunca preguei algumas delas. Porque eu sinto isso, tanto que na quarentena eu preguei muitas que eu escrevi já há um ano, há meses atrás. Inclusive, eu sempre falo a data que eu escrevi aquilo. E eu fiquei pensando, cara, é verdade. Porque às vezes a gente recebe aquilo, mas a gente precisa curtir aquilo dentro de nós. A gente precisa que aquilo faça sentido em nós, para depois passar para os outros. Porque daí o sabor vai ser muito melhor do que... né, na hora. Nossa, real mesmo.
Eu acho que vocês já falaram aqui do versículo 19, que eu acho que eu até vi a Deia comentando ali. Que, enfim, tinha umas pessoas lá e riram e caçoaram de Neemias e do povo que estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E aí Neemias foi e respondeu assim: o Deus do céu nos dará sucesso. E aí o que eu anotei aqui foi assim, um exemplo de que, isso me lembrou muito Paulo também, aliás, um exemplo que quando nos humilharem, rirem da gente por, enfim, pregar o evangelho de Cristo e essas coisas, nós simplesmente devemos perdoar e demonstrar a nossa fé, de que Deus é sim fiel àquele que o busca e que ele está conosco. E aquilo que meu Deus, que a gente falou aqui, agindo Deus, quem impedirá? Então, se a gente querer, temos que realmente demonstrar essa nossa fé. Nossa, gente, isso me lembrou também aquilo que a Deia já tinha falado aqui, de uma pregação que ela tinha visto, que é a importância do meio, ou seja, do meio do caminho, quando a gente não tá nem no começo e nem no final. Que é realmente essa a importância do processo, né? Quando a gente tá no processo, quando a gente tá aprendendo. Sim. E muitas vezes a gente reclama, né? Tipo, pô, nós, sei lá, tipo, acontece alguma coisa no meio do caminho, tipo, pra você no momento, você falar, pô, mano, isso é ruim pra mim. Tipo, aqui não vem um exemplo na minha mente agora, mas isso muitas vezes serve pra, tipo, fortalecer, sabe? Pra na frente fortalecer e muitas vezes, tipo, você fala, ai, por que Deus isso acontece comigo? Não sei o que, pipipopó. Tipo, sabe? Deus tem o plano dele, então só confia. Eu imagino Deus falando, confia. Sim, é o que a gente sempre fala, que os processos, por mais doloridos que possam ser, eles sempre levarão a um resultado. Que, obviamente, será bom, né, gente? O que você ia falar, Déia? Nada. Você tinha ligado o microfone e falou junto com o Rafa. Tem uma coisa que também chamou minha atenção, é que no versículo 12, né, que tipo, no versículo 12b, ele diz, né, não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Então eu acho bem interessante que ele reconhece e dá toda a glória para Deus, né, porque, mano, em nenhum momento ele disse, meus planos, o que eu tenho imaginado, não. Os planos de Deus que ele colocou em meu coração. Então, ele reconhece que foi Deus e dá a glória a Deus, porque a glória é de Deus. Então, isso é muito interessante, ver a intimidade que ele tem com Deus, o relacionamento tão próximo que, é de Deus. É tudo sobre ele. Sim, nossa, de verdade. Nossa, é incrível, gente. Eu fico lendo, eu fico tipo. Sabe aquele emoji dos olhinhos meio que brilhando assim? Eu. Vocês têm mais alguma coisa pra comentar? Ai, rapidinho. Eu voltei aqui. Olha só, Deus. A minha Bíblia meio que caiu assim de lado. E aí voltou lá na primeira página lá de Neemias, que eu mostro pra vocês, que tem onde fala o autor, data e afins. E aqui, junto com o propósito do livro, tem uma frase que eu gostei muito, eu até marquei aqui. E eu vou ler a outra parte também. Que é assim, ó. A frase: eles vieram, viram, oraram e venceram. Aí embaixo tá. Já adiantando um pouco o livro de Neemias, né, gente? Foi mal, spoiler. Mas, enfim. O sucesso no reino de Deus não pode ser alcançado sem os dois princípios básicos encontrados em Neemias. Precisamos orar para liberar o propósito de Deus e precisamos uns dos outros para realizar esse propósito. Que é o que ele fala, da união que ele teve com os companheiros dele, para então começar a reconstruir os muros de Jerusalém. Tem um barulho aqui. Eu travei? Não. Então é isso aí.
Isso me lembrou um versículo, uma vez eu ouvi uma pregação, que eu não lembro qual que era aquele versículo, porque eu nem nunca tinha visto ele, mas falava de uma. Tinha Davi no meio, gente, tinha Davi no meio, que tinham destruído aonde Davi morava e levado as mulheres e as crianças cativos. Eu não lembro onde está isso na Bíblia. E aí, Davi orou a Deus, tudo mais, e chamou um povo para ir lutar, para ir pegar os seus pertences de volta, porque eles também tinham saqueado tudo. E aí eles foram. Só que aí, acho que, vamos dizer, eu não lembro qual é a quantidade exata, mas vamos dizer que tinham 400 homens com Davi. E aí, 200 pararam no meio do caminho, porque não aguentava, era um caminho muito grande, eles não estavam aguentando. Então, os 200 ficaram e falaram que ia esperar quando Davi voltasse. E os outros 200 foram. E esses 200 que foram, batalharam, tipo assim, eles guerrearam, eles conseguiram pegar não só o que tinham roubado deles, mas muito mais, conseguiram salvar o povo deles. E aí, tipo, quando eles voltaram, eles encontraram os 200 que não tinham ido no meio do caminho. E aí, tipo, esses 200 que lutaram, falaram assim, a gente não vai dar o que a gente conseguiu conquistar para eles, porque eles não foram para a guerra. E Davi falou, não, claro que eles vão ter a glória, não sei o que, eles também vão receber. Então, tipo, os 200 que não foram, eles não passaram pelo processo, eles não guerrearam, eles ganharam. Só que os 200 que foram, tipo, que lutaram por aquilo, eles falavam, tipo, a gente conseguiu, eles tiveram, tipo, o gosto daquilo. Eles, sabe, tipo assim, para eles, o que, claro que importa o que eles ganharam, mas o melhor foi a guerra, o melhor foi, eles, sabe, eles já chegaram todos animados contando, a gente conseguiu, e aí Davi fez isso, e aí a gente fez isso, e a gente pegou tal pessoa, e isso me lembrou, sabe, tipo, da importância da batalha e tal, isso aí. Sim. Exatamente, cara. Muito pesado. Gente, vocês têm alguma coisa pra comentar? Seja do capítulo 1, 2 ou do que a gente falou aqui? Tudo que eu anotei eu já falei. Até um pouco mais, né? É um pouco mais. Então tá. Eu vou reler um negócio aqui, gente. Desculpa, eu fico lendo muita coisa, mas é porque, sabe? Um negócio aqui só pra finalizar. Que ele fala ali no autor, que eu li lá. Chame o Espírito do Senhor e permita que ele realize grandes obras por meio de você. Então, bora colocar isso em prática. É isso aí, gente. Então foi isso, né? E aí, o que achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. Também não se esqueça de comentar o que Deus tocou no seu coração durante essa reunião. E deixe o joinha, se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! Fiquem com Deus. Tchau!